Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma prática de você utilizar métodos para acessar data e hora no Laravel sem muito esforço e de forma bem simplificada, tá? Para isso a gente vai utilizar um helper aí do Laravel chamado Now ou o Today. Para isso a gente vai utilizar um helper do Laravel aí que nos fornece uma interface de data. Essa interface de data é utilizando o Carbon, tá? Mas para a gente não precisar ir muito a fundo do Carbon, que é uma biblioteca aí de data e hora para o PHP, a gente vai utilizar essa camada, esse helper do Laravel, né, que é uma facade ali, uma fachada, para a gente poder consumir e fazer alguns testes aqui com data e hora, tá? Por exemplo, aqui a gente já vê alguns exemplos aqui, ó. Como, por exemplo, eu consigo pegar a data de agora, tá? Isso aqui num padrão americano ainda. A gente consegue, por exemplo, só pegar a data de hoje aqui, né? Começo do dia. Ah, o dia de hoje mais um dia, então aqui já é dia 27 de setembro. Ah, eu quero no formato brasileiro, então você consegue formatar da forma que você achar mais adequado. Você consegue formatar com data e hora, você consegue formatar de forma errada, se você não prestar atenção na hora que está configurando, você pode acabar configurando de forma errada a hora ali e acabar apresentando um horário desconectado, né, da realidade. Você consegue fazer consultas, por exemplo, eu quero ver qual que é o começo do mês que vem, do ano que vem. Ah, beleza, você consegue fazer esse processo. Você consegue ver, quanto que é, se eu tirar 50 meses, que dia que vai dar. Você consegue fazer todo esse teste para consultar. Além disso, também você consegue separar, consultar só a data e tal, ou até fazer outros tipos de consulta. Mas tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você não sabe, aqui quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. E esse daqui é só mais um helper que a gente vai trabalhar. Aqui a gente tem um projetinho em Laravel, que eu já falei em outros vídeos, como por exemplo um vídeo que eu fiz aqui, ó, sobre Laravel Helper Path, tá? A gente fez um vídeo sobre ele, a gente fez um outro vídeo já sobre manipulando arrays aqui com Laravel, tá? E são vídeos que a gente fez com um projeto Laravel e neles a gente colocou alguns métodos. Então, por exemplo, a gente fez aqui de arrays. De arrays tem vários métodos aqui que a gente falou um a um, tá? Tudo isso, esse conteúdo, né, de helpers, caminhos aqui, path, data e hora, vai estar aqui em cima nos cardzinhos, tá? Assim como também na descrição. E é claro, né, todo o conteúdo, todo o código gerado aqui também vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, se você for lá no GitHub, dar uma olhada, conferir, né, o código, aproveita também e já deixa aquela estrela lá para a gente fazer brilhar bem mais aquele GitHub ali, valeu? Bom, eu estou rodando esse projeto num WSL, tá? Um Laravel Sail. Se você não sabe utilizar, também tem vídeo no canal, vai estar aqui em cima na descrição, tá? Mas é bem simples aí de fazer rodar esse projeto na sua casa, seguindo os passos aí da execução do WSL, tá ok? E aqui, para gerar essa tela aqui, eu tenho uma controller que alimenta todos os dados que estão aqui, beleza? Para isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, aqui o agora, aqui do agora aqui, ó. Se eu dar um espaço, colocar um D aqui, por exemplo, atualizar aqui, a gente já vê que refletiu diretamente na nossa Blade, tá? Por quê? Porque é basicamente esse array aqui que eu estou criando aqui que vai gerar esta tela aqui, tá? E aí o que é interessante a gente ver aqui, ó, que para gerar o agora eu uso esse método now, tá? Então basicamente eu escrevo null, não tem importo nada referente a ele. Você pode ver aqui em cima que só tem o namespace, um use request que nem está usando, poderia até tirar fora aqui, não tem problema, tá? E aqui eu tenho uma controller comum, tá? Que importa uma controller padrão do Laravel lá, que é a facade de controllers, ok? Então nada demais aqui no nosso projeto. Eu só chamei esse método now e no que eu chamo esse método now aqui, ele cria uma instância do Carbon, tá? Porque isso aqui tem a ver com uma facade que o Laravel utiliza aí como helper, tá? Então, isso aqui é padrão na documentação do Laravel, você consegue inclusive encontrar por lá, né? Se a gente for aqui na documentação do Laravel, aqui estou eu na documentação do Laravel, e aqui a gente consegue encontrar esse helper de now aqui, tá? Da mesma forma que o helper de today aqui. Aí se eu clico no now, ele não explica muita coisa, ele só fala que ele cria uma função aí, né? Um novo carbon, tá? Que é uma instância aí dessa classe, que no fundo aqui acaba virando uma facade aqui que o Laravel acaba consumindo aqui, tá? Para gerar essas data e horas. A biblioteca do Carbon, se você não conhece, ela é gigantesca. Tem muitos métodos lá, tá?
Mas nesse vídeo eu não vou falar dela, por quê? Porque aqui tem coisas muito mais avançadas, inclusive comparação de data e hora, comparação em diferença de dias, qual que é maior, qual que é menor, outros tipos de formatação, outros tipos de time zone, entre outros recursos, bem mais avançado do que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, tá? Meu intuito é fazer algo bem mais simples aqui. Por isso, os mais comuns de você utilizar é, por exemplo, o now aqui, né, que nos gera a data de hoje, então é muito comum. Uma coisa que você pode utilizar ele, às vezes só precisa do ano, mês e dia, né? Então você pode colocar aqui no final aqui um toDate string e assim ele gera um formato de date string, que date string ele não é datetime string. O date só pega a data, então ele foca até a data. Já se a gente coloca um datetime string, que é outra opção, a gente já tem desde os dias, né, o ano, mês, o dia e as horas, minutos e segundos aí, tá? Então, isso aqui fica essa dica aí para você, caso você queira pegar só uma parte da data, tá? Aí temos o today aqui, que é o hoje, tá? O hoje ele dá como zerado, então ele ignora aí qual minuto, qual hora que está agora, ele foca mais só na data, tá? Então a gente tem o today. Today também tem os mesmos métodos, então se a gente quiser só dar um date time string aqui, um date string, né? Today string, eu atualizar, só vai aparecer a data aqui, tá? E nada mais. O today e o now, eles compartilham os mesmos métodos, porque ambos aí são métodos, helpers aí, né, que utilizam o Carbon, tá? Então não muda nada usar um ou o outro, tá? A única coisa é que o today realmente não pega data e hora. Aí eu tenho aqui o agora mais um dia, tá? Então agora mais um dia é bem simples, a gente utiliza um now e esse now aí dá um add day. Basicamente, com isso, a gente está no dia 26, tá? Conseguimos adicionar aqui para o dia 27. Então, é bem simples. Caso você tenha que, eu quero adicionar mais de um dia, eu quero adicionar 2 dias, sei lá. Aí existe esse add days aqui, tá? Que nesse add days você pode colocar, por exemplo, eu quero adicionar 10 dias. Salvei, olha lá. Ele já fez o processo aqui de adicionar 10 dias exatamente na nossa conta, tá? Caso você em alguma situação esteja rodando um loop, né? Usando esse método de adicionar days aqui, tá? Você pode passar zero aqui, que não tem problema, que ele vai simplesmente ignorar e não vai adicionar nada. Pode ver que manteve aqui o dia 26 para ambos, tá? Então, isso aqui também é bem importante aí, caso você esteja utilizando ele no loop. E claro, né, depois você usou adicionar days aqui, se você quiser transformar ele em só data, né, em string, então você pode dar um toDateString aqui, e aí você já consegue ver ele na forma aqui só de data, tá? Caso você queira formatar ele, né, no formato BR, aí você tem esse método format, tá? Então basta rodar um now, por exemplo, format, e aí você vai passar dia, mês e ano aqui, tá? Você pode setar, pode trocar aqui, não quero barra, eu quero outra coisa, para separar a data, não tem problema, você pode configurar aqui, por exemplo, eu dei espaçamento, no que eu dei espaçamento ele já deu um espaçamento entre eles aqui. Se eu quiser, por exemplo, vou colocar sei lá, um asterisco aqui, ó, né? E vou salvar, vou dar F5, olha lá, tem o nosso asterisco aqui na separação do mês, do dia, né, e do ano. Então, você pode customizar aqui o formato que você quiser, tá? O importante é essas letrinhas, por exemplo, D de dia, tá? M de month, D de day, né? M de month e Y de year, aí, de ano, tá? Se colocar o Y minúsculo, já muda o formato aqui que ele vai exibir. Já ficou só o 22, não ficou 2022, tá? Mesma coisa se colocar Y, também é outro formato e ele acaba repetindo mais vezes aí o 22, tá? Então também preste atenção para não ficar repetindo as letras, né? E ver se está formatando na forma adequada, tá? Depois aqui a gente tem até um caso aqui que dá um probleminha aqui na data por conta dessa formatação. Já já a gente vai ver, tá? Aí, né, se eu quero formatar ele no padrão brasileiro aí, com data e hora, né? Então a gente tem a data aqui, ó, 26/9/2022, tá? E aqui a nossa hora tá 21:52:49, tá? Aí, um detalhe. A data aqui é o mesmo formato que o format DMY, tá? O H, é importante que você utilize o H maiúsculo, tá? Porque o H maiúsculo ele vai contar de 0 a 24, então 0 a 23, na verdade, né? As horas, tá? Se você coloca o H minúsculo, você pode ter um problema aí na hora,
Então a gente pode perceber que logo aqui embaixo, o formato BR com hora bugada, que aqui, o que muda dele para o outro, tá? Só estou mostrando aqui para vocês. O que muda é só o H aqui que está minúsculo, tá? E pelo H está minúsculo, a hora que em vez de estar aparecendo 21 aqui embaixo, está aparecendo só 09, né? Que seria 9 horas da noite, tá? E aí por isso você pode às vezes se confundir ou até errar aí ao utilizar essa interface de horas, tá? A mesma coisa aqui, ó, de minutos. Minutos, você deve pensar, pô, minutos deve ser M, mas não é. M é de mês, então você não tem minutos aqui. Minutos é I, então você tem que trocar por I. Se você colocar o M aqui, ele vai aceitar de boa, tá? E aí vai causar um conflito aqui no que você vai visualizar sua data e hora aqui. Você vai ver aqui, por exemplo, 0909, tá? Mas esse 09 aqui não é que é o minuto 09. Esse 09 aqui é do mês 09, tá? Então preste atenção nisso na hora que for utilizar ele, tá? Senão você pode ter algum probleminha, assim como esse que eu estou exemplificando aqui, tá? E aí, por exemplo, eu quero ver o mês do começo do mês que vem, né? Então a gente tem aqui, ó, começo do mês que vem, tá aqui, ó. E aí nessa consulta aqui, seria do ano que vem ainda, vou colocar aqui ainda. Ano que vem. Beleza, salvei. Começo, mês que vem, ano que vem, tá? E aí, aqui o que a gente fez? Aqui eu fiz um pouquinho diferente, coloquei um now, tá? Eu até poderia trocar esse now aqui, eu vou colocar um today aqui, que aí eu posso tirar esse start of day. Eu tinha colocado esse start of day porque eu queria pegar o começo do dia, né? Porque geralmente quando você vai pegar datas mais futuras, é legal você colocar a data futura, mas o início do dia. Porque imagina que você está pegando uma data futura, mas que vai começar, tipo, vai setar automaticamente ali, tipo, 21 horas. 21 horas já é no final do dia, então você às vezes pode estar perdendo um monte de dados ali, né? Por conta dessa descuido aí em considerar a data e hora na hora da sua consulta, tá? E aí eu coloquei aqui o today, tá? Aí, today, que é hoje. Aí ele vai adicionar 13 meses, tá? ADD months aqui. Então ele vai adicionar 13 meses. Months, né? Com plural. Aí ele vai adicionar 13, que eu coloquei 13. Por que 13? Porque um ano tem 12 meses. Então se um ano tem 12 meses, com mais um a gente tem 13 meses. Que aí assim a gente tem o próximo mês, tá? Mas também você poderia colocar aqui 12 meses e colocar um ADD year aqui também. Então não tem problema também. Ele vai considerando tranquilamente isso. ADD year, que se poderia fazer isso, tá? Eu não fiz por quê? Porque daí eu consigo evitar aqui uma consulta, um dado a mais aqui para ser preenchido, tá? Então ADD months. Aí aqui eu tenho o start of month. Por quê? Porque eu quero pegar o começo daquele mês. Eu não quero pegar ele pela metade, eu quero pegar o começo. Então, que é do dia 1º. Então, primeiro dia daquele mês, tá? E aí vou formatar no padrão BR que eu quero visualizar, tá? E aí aqui no final a gente tem a nossa data aqui de 0109. Eu troquei aqui, ó, troquei 12, era para ser 13. Aí, ó, beleza. Aqui, ó, 01 de outubro de 2023 às 000000 horas, tá? Então a gente consegue pegar corretamente essa data, tá? E aí aqui embaixo que eu tenho de 50 meses atrás, tá? E esse de 50 meses atrás, para a gente variar um pouquinho, não terminar com 000 aqui, eu vou colocar para ele pegar aqui o end of day. E aí, repara só o que vai acontecer. Tá 000 aqui, né? O end of day vai pegar o fim do dia. O fim do dia é às 23, 59, 59, tá? Então também é outro comando bem bacana aí de você utilizar. Aqui no caso eu usei um now, tá? Aí o now eu dei um submouth, tá? Submouth, tanto faz. E aí ele vai remover 50 meses desse cálculo, tá? E aí depois que ele removeu 50 meses, ele vai pegar o início do dia aqui, start of day, tá? Então eu posso, nesse caso, como eu vou usar o end of day, então eu posso tirar o start of day porque um meio que é o oposto do outro, né? Então não faz muito sentido. Aí removi uma consulta, um método a menos aí para ser executado, tá? E aí aqui a gente tem o final do dia aqui, tá? Dia 26 de julho de 2018, às 23h59, tá? Aí se você quiser, eu quero só pegar um dia, né? Aí você tem um método, por exemplo, now,
que você usa chamam só o day, tá? Ele não é um método, ele é uma propriedade, tá? E aí, por conta disso, você só chamou um day aqui, ele já vai te retornar o dia. Mesma coisa se você retorna um month, você pode pegar o month e ele vai te retornar só o month aqui corretamente, tá? Se você quiser o ano, tem o year aqui que vai retornar o year, tá? Se você quiser, eu quero saber quantos dias tem no ano. Tem o método now que você pode utilizar, que ele vai levar em consideração o mês atual, né? E aí ele vai, o mês atual não, o ano atual, aqui nesse caso, e aí ele vai contar, né, quantos dias tem no mês, tá? Mesma coisa aqui, se você quiser, days in month, por exemplo. Aí, dias no mês, né? Opa, não é um método, né? Por isso deu um erro aqui, ó. Vou tirar o método, beleza. Aí, ó, 30 dias tem o mês de setembro, né? Como todo mês de setembro, 30 dias. Entre outras consultas que tem que você pode estar fazendo aí. Mas tudo isso aí vai de prática, tá? Se você quiser saber da década, que década que a gente está, você consegue ver a década. A gente está na década 203, tá? Então, se você precisar saber, eu quero saber o milênio. Qual milênio a gente está? Vamos ver. Micro milênio. Tem aqui, ó. Aí tá aqui, ó. A gente está no terceiro milênio, né? Então, todo tipo de data aí que você precisar ou imaginar, né? Você consegue. Tem alguns métodos aqui que você pode usar, como por exemplo is Friday, né? Se é para você saber se é uma sexta-feira. E um que faltou falar aqui, né? Mas também você pode criar uma data, tá? Então, se você usar o now e o create, você consegue passar, por exemplo, o ano, o mês e o dia aqui, né? E assim, o próprio método, né, cria uma data para gente aqui, ó. No caso aqui, nova data aqui, ó, é igual a 2022. E aí você consegue formatar ela. Eu quero formatar ela no formato BR, sei lá, né? Então você consegue aplicar aqui, né, tudo que ele tem de recurso aqui nessa classe, tá? Nesse método. Olha lá, aqui, ó, já no padrão BR aqui. Também, se você quiser criar ele sempre passar assim parte por parte, né? Ano, mês e dia. Também você pode dar um create passando toda a string num lugar só, tá? Também ele vai aceitar e ele vai criar aqui, ó, igual que ele criou aqui, ó, dia 23 de janeiro de 2022, tá? Então, utilizar o Carbon, né? Esse helper aqui do Laravel aqui, que dá acesso ao Carbon, ele é muito válido, muito útil no seu dia a dia, principalmente quando você vai fazer queries ou consultas no seu banco de dados que você precisa encontrar, às vezes, um lapso de tempo. Eu quero pegar todas as vendas que estão no meu banco de dados que aconteceram nos últimos 7 dias. Pô, o Carbon é facinho de você fazer isso. Login aqui, né? Com pouco código digitado, você consegue ter já qual é o último 7 dia, né? Quem que é o sétimo último dia aí, né? Que foi passado. Ou então, eu preciso dos 30 dias. Você consegue validar aqui. Eu tenho uma data que eu preciso criar ela. Você consegue usar ele. Eu preciso saber o momento de agora, a hora exata de agora que o usuário está acessando. O Carbon te dá esse dado, né? Eu preciso mostrar em tela esse dado. Você consegue mostrar, como eu estou mostrando aqui, tranquilamente. Eu preciso prever daqui um mês a data, qual data vai ser. Você consegue utilizar o Carbon. Você precisa, por exemplo, despachar um job em determinado momento, em determinado horário, ou agendar um job aí para o futuro, né? Então você pode agendar o job e no que você vai agendar ele, você consegue passar, por exemplo, uma instância aí do Now, aí do Carbon, né? Do Helper Now aqui, Today, né? Que vai conseguir agendar esse horário, tá? Também para você fazer cache também é legal aí. Às vezes você quer criar um cache utilizando o Laravel, o heads ali mesmo do Laravel, né? Ou a própria interface do Laravel de cache. Você também pode utilizar aqui uma data, utilizando now, por exemplo, para você definir até que hora que vai expirar aquele dado. Então, assim, as utilidades de você conhecer um método desse, de data e hora, e você utilizar na prática, pô, vai facilitar muito sua vida. Você não vai precisar utilizar métodos do PHP puro, né, para conseguir data e hora, que é mó trabalho e às vezes é mó difícil de você lembrar o como utilizar, aonde está aquele código. Então, decorou um now aí, que é o mais prático de todos, tá fácil, é só chamar esse método e seguir utilizando aí, né, de acordo com a necessidade sua.
tá? Eu espero ter ajudado você aí, abrindo sua mente, tá? E recomendo aí que você dê uma olhadinha também nos outros vídeos aí dos helpers, porque com certeza vai ter alguma sacada ou outra aí que pode te ajudar, tá? Um abraço aí e até o próximo vídeo.